Bom dia, meus amores. Vamos dar início à nossa aula de ciências de hoje? Então, pegue o seu módulo 2 e abra comigo na página 192. Nós vamos falar hoje sobre a prudência e o consumo de antibióticos, ou seja, a responsabilidade na hora de tomar antibióticos. Então, acompanha comigo aqui essa leitura, olha. Gabriel foi ao médico acompanhado de seu pai, pois estava com dor de garganta. Gabriel, você está com a garganta infeccionada. Isso é causado, por bactérias. Por isso, vou receitar um antibiótico para você. Não se esqueça de tomar o remédio corretamente como eu indicar. Bem, os antibióticos são medicamentos essenciais no tratamento de doenças bacterianas, pois inibem a reprodução das bactérias ou causam a morte delas. Então, essa é a função dos antibióticos. Todas as vezes que você vai ao médico e o seu pediatra te receita algum antibiótico, ele quer que o antibiótico faça exatamente isso aqui, olha. Iniba a reprodução ou cause a morte da bactéria. Essa é a ação do antibiótico. Parar a reprodução das bactérias e matar aquelas que já estão no organismo, ok? Cada antibiótico tem um tempo diferente de duração no organismo e cada infecção bacteriana exige um tempo específico de tratamento. É por isso que tem antibióticos que são tomados por 7 dias, outros por 14, porque cada antibiótico tem um tempo diferente de duração no organismo. Varia de acordo com a infecção, entendido? Por isso, é muito importante seguir corretamente todas as orientações médicas, como o horário, que o remédio deve ser ingerido e qual a duração do tratamento. Mas você sabe por que esses cuidados são tão importantes? Agora eu quero que você grife isso aqui comigo, olha. O uso excessivo e de modo incorreto de antibióticos pode causar a seleção de bactérias resistentes a esse medicamento, dificultando o tratamento das doenças. Quando a prescrição médica não é seguida corretamente, as bactérias mais resistentes podem não ser mortas pelo medicamento. Essas bactérias se reproduzem e aumentam em quantidade no organismo. O antibiótico utilizado pode não ser eficiente contra essas bactérias, resultando em grave problema de saúde. O que eu quero dizer com esse trecho que eu destaquei e com esse restante que a gente leu aqui? Olha só. Quando uma bactéria se torna resistente a um tipo de tratamento, é preciso buscar novas alternativas, desenvolver um novo medicamento, e isso leva anos de estudo. Então, quando um médico prescreve uma medicação, e essa medicação exatamente se trata de um antibiótico, é preciso que esse uso seja correto, analisando bem a questão do horário e o tempo de duração do tratamento. Por que isso? Porque quando a gente toma o antibiótico de forma errada, principalmente quando a gente faz uso excessivo do antibiótico. O que é um uso excessivo? É quando a gente toma ele demais, toma ele de modo incorreto. Esse antibiótico vira vitamina para as bactérias, porque elas ficam resistentes a ele. Ele já ficou tão acostumado por causa do excesso
e do uso incorreto que já não atinge mais as bactérias. Elas ficam resistentes, ó. As bactérias ficam resistentes a esses medicamentos. E o que isso faz acontecer? Dificulta o tratamento das doenças. Deu para você entender? Então, o antibiótico foi feito para tratar bactéria. Mas se ele não for tomado de forma correta, a bactéria fica resistente a ele e aí ele não consegue matá-la e a doença continua no organismo, ok? Bom, vamos terminar aqui a leitura então, olha. Por isso, seja prudente ao consumir medicamentos. Consuma apenas os medicamentos indicados por um médico e com a supervisão de um adulto. A automedicação é muito perigosa. Sabe aquelas pessoas que costumam sentir qualquer coisa, toma o remédio por conta própria, sem procurar um médico? Isso pode ser muito perigoso, porque se for uma doença bacteriana e aquela pessoa está tão acostumada a tomar aquela medicação por conta própria, a bactéria já se torna resistente e aí esse medicamento já não resolve mais. Esse medicamento já não mata mais a bactéria, ok? Bem, aqui tem uma questão para a gente discutir. Diz assim, olha, durante muito tempo os antibióticos foram vendidos sem prescrição médica. Atualmente, a venda desses medicamentos é controlada, ou seja, eles são vendidos apenas com indicação médica. Sabe quando você vai ao pediatra e o médico entrega para sua mãe uma receita e vem 2 folhinhas, uma branquinha e uma azulzinha, ou uma branquinha e uma verdinha, são 2 vias da receita. Essa segunda via da receita é exatamente a exigência do médico para que você consiga comprar a medicação. A farmácia fica com uma via dessa receita. Para quê? Para que esse antibiótico não seja vendido mais de forma descontrolada, em excesso, para que as pessoas não fiquem tomando remédio por conta própria. Então, agora, antibiótico só pode ser vendido com receita médica, exatamente para que ninguém se medique sozinho, para que ninguém fique tomando remédio por conta própria, ok? E aí vem a pergunta, qual é a importância dessa ação? Qual é a importância dos medicamentos controlados serem vendidos apenas com indicação médica? Olha, a gente acabou de analisar isso, né? Quando uma pessoa ela fica acostumada com um remédio, a bactéria se torna resistente. Então, antigamente, as pessoas sentiam qualquer coisa, elas já sabiam o que elas tinham que tomar, compravam o remédio por conta própria e iam tomando. Davam a mesma coisa, compravam o remédio e iam tomando. E com o tempo a bactéria ia ficando resistente no corpo delas. E aí elas percebiam que aquele remédio não funcionava mais, não fazia mais efeito. Então, para que isso não aconteça mais, para que as pessoas não fiquem colocando em risco a sua própria saúde, tornando no seu próprio corpo as bactérias resistentes, o que hoje é feito? Remédio só pode ser comprado com receita médica. Que tipo de remédio? Esses antibióticos, que lidam exatamente com doenças bacterianas, para que as pessoas não tomem esses antibióticos em excesso. Sentiu qualquer coisinha, vai lá e compre um antibiótico. Então, elas precisam de uma receita médica. Entendido? Agora, nós vamos para a página